Olá, meus queridos, minhas queridas, espero que todos estejam muito bem. Hoje é dia 9 de julho de 2021, uma data muito especial, muito importante para todos nós. Você sabe por quê? Não? Então, presta atenção que nós vamos agora contar essa história. Olá, amigos e amigas de Cafelândia. Hoje é o dia 9 de julho, um dia muito importante, onde se comemora a Revolução Constitucionalista, que no ano de 1932 debateu-se sobre uma nova Constituição, derrubando na época o governo provisório de Getúlio Vargas, em defesa do povo, dos seus direitos e abaixo ao autoritarismo daquele governo. Então, como bons cidadãos, precisamos não só comemorar essa data, mas refletir todos os atos históricos que trouxeram para nós os avanços que temos hoje, especialmente aos direitos e deveres enquanto cidadão democrático neste país onde vivemos. Vamos celebrar, vamos comemorar e agradecer a todos os combatentes que com o seu suor, que com a sua convicção e com toda a sua força lutou bravamente para que chegássemos até hoje nos avanços que temos em nosso país. Um grande abraço a todos e salve a Revolução Constitucionalista. Hoje, além de comemorarmos essa data cívica tão importante para nós aqui do estado de São Paulo, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, nós também temos um outro motivo para celebrarmos. Hoje é aniversário de uma cafelandense mais que querida, amadíssima e especial, que é a Dona Lourdes, que há muitos anos celebra publicamente o 9 de julho. E agora, nada melhor que ela, com toda a sua inteligência, perspicácia e amor à pátria, para nos contar a história e a importância desta data para todos nós, cidadãos do nosso tempo. Eu me chamo Este de Lourdes Torres Marcondes de Moura. Sou cafelandense aqui nascida. Tenho muitos sonhos, anseios por essa cidade que eu amo. Fui vereadora de Cafelândia, fui bastante atuante, fazia reuniões semanais com todos os vereadores. Modifiquei o regimento da Câmara, eu fiz o Código de Ética da Câmara. O 9 de julho é a data da Constituição Brasileira. Então, às vezes eu fico triste, porque muitos brasileiros não sabem nem o que é Constituição, né? Então, a Constituição, nessa data, nós temos que lembrá-la, que é a Carta Magna que dirige a nação, através das leis, dá a nós nossos direitos e deveres, as obrigações, as leis para a administração pública e o mundo de leis. Então, essa lei é muito importante à nossa vida. Um país não pode viver sem uma Constituição, porque nós temos liberdade. Essa liberdade vem da democracia, que são as leis. Então, no 9 de julho, a gente exalta, honra e homenageia essa data e a Constituição. Mas nessa data, a parte que chama mais atenção é a segunda comemoração, porque também é dia do soldado constitucionalista de 1932. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Então o mundo passa por crises. E essa crise atinge o Brasil. Em 29, o governo era de Washington Luiz. Então o Brasil passa... Então os partidários contrários, eles pensaram em depor o presidente porque o Brasil estava em caos.
Aí as Forças Armadas, que tinha como general o Getúlio Vargas, tomaram o poder, destituíram da presidência Washington Luiz, mandaram ele exilado do Brasil. E como o Getúlio Vargas era general dos militares, os militares tornaram ele presidente provisório do Brasil. Em 1900 começa toda essa... Mas quando ele entra, ele já tinha assim um espírito assim insano, sabe? O que ele faz? Ele coloca generais em todos os pontos do Brasil para proteger ele, para a defesa, né, da situação que o Brasil mudou politicamente. Ele destitui a Constituição, que foi um golpe duro e que todo o Brasil sentiu. Ele aí, nesse regime, ele fecha a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, federal, estadual e a municipal. Fecha a imprensa, jornais. Proíbe os bares de funcionamento. E ele faz 1001. Proíbe qualquer greve e manifestação, não aceitando críticas. Nesse período, ele se torna assim tão mal visto que assusta o Brasil. E ele quando ele mandou um interventor pernambucano para ocupar o lugar do Luiz Prestes, São Paulo se revolta. Esse desagrado que impulsionou o paulista a fazer uma luta contra essa situação. Aparece os estudantes revoltosos, o MMDC lá, Martins, Miragaia, Camargo, né, Drauzio Marcondes, essa turma. Esses estudantes vão pensando em invadir a sede do governo, a sede, uma sede partidária que pertencia a Getúlio Vargas. Quando eles chegam, eles são metralhados e mortos. E para honrar os paulistas pensaram em enterrá-los. E eles queriam fazer um mausoléu, queriam fazer um obelisco para eles. E esse obelisco demorou muito para ser edificado em São Paulo. E esse obelisco está lá no Ibirapuera. E lá virou um mausoléu porque está enterrado esses estudantes. A história conta que os 4 estudantes ali estão enterrados. Mas eu tenho uma leitura, uns escritos que eu li, diz que tem mais de 179. O paulista ia ter, para lutar com eles, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Getúlio Vargas, vendo isso, tudo que acontecia em São Paulo, ele lança para todo o Brasil que São Paulo queria se tornar um estado, um país independente. E isso chocou os brasileiros, porque como que ia dividir o nosso Brasil? Mas foi uma mentira, uma calúnia que Getúlio Vargas lançou. E quantos não acreditaram? Eu, quando estudava, eu pensei que São Paulo queria mesmo se tornar independente. Depois que eu li que era a calúnia de Getúlio Vargas. Foi 23 de maio o acontecimento dos estudantes. Em 9 de julho foi o início da luta dos ex-combatentes. Foi 9 de julho.
durou 85 dias contra São Paulo. Mas antes disso, a necessidade de eu contar a vocês que São Paulo fecha toda a fronteira de São Paulo. Nada entrava, nada saía. São Paulo tinha comprado armamento para a luta do estrangeiro e veio no Porto de Santos. Mas o Getúlio Vargas prendeu. Então São Paulo ficou sem armas, com aquelas armas velhas, descalibradas para a luta. E aí o que acontece também? Com as fronteiras fechadas, o povo não entra nada. E o povo já caminhava para a fome. Todo mundo trabalhou, as empresas fizeram uniformes, as mulheres bordavam lenços vermelhos para colocar no pescoço dos... As mulheres também faziam comida, conforme esses combatentes, esses soldados de São Paulo iam para a frente na batalha, as crianças também ajudavam levando alimento. Leva-se 85 dias, a luta é ferrenha, as Forças Armadas começam pela Via Dutra, bombardeando aquelas cidades, tomando as cidades, né? Aí, eles iam avançando devagarzinho para tomar São Paulo. São Paulo perde a luta, mas não perde a fé. Então é uma história que São Paulo sofreu. Isso fica no nosso coração, porque se tornaram os soldados constitucionalistas, porque eles estavam defendendo a Constituição brasileira, para voltar a vigorar, para eles serem novamente livres. A gente olha na bandeira paulista e depois da Revolução, eles colocam 4 estrelas na bandeira paulista, que queria dizer aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Depois fizeram as 13 listas. Bandeira das 13 listas, cada lista é uma trincheira, cada trincheira é uma glória. A branca tem o significado de dia e as listas negras têm o significado de noite, afirmando que dia e noite, né, lutaremos pelo Brasil, né, pela pátria. Passaram-se muitos os tempos. Na época em que o Valdemar Sanches se tornou prefeito, ele teve a honra de me convidar para nós procurarmos o nome dos ex-combatentes cafelandenses para depois exaltá-los. E nós o fizemos. Em 70, depois começou o obelisco, né? A construção de obelisco. E nós vamos lutar para conseguir o obelisco. Lutamos, sabe quem que erigiu aquele obelisco? O prefeito Gasoto. Então ele também merece aplauso, né? E eu vou afirmar agora, para aqueles que nos ouvirem, saber o que é um obelisco. O obelisco é um monumento. Esse monumento tem o formato de uma espada fincada no chão. Essa espada, ali fincada, está fincada num solo. E esse solo é o coração dos paulistas. Então o obelisco é uma espada fincada no coração dos paulistas. E todo obelisco em todo o Brasil tem que ser instalado numa praça, porque a praça é o solo. Eu acho muito bonito isso. Temos que agradecer aos familiares que também cooperaram, né?
exaltá-los, desejar a eles toda a nossa bênção, nossa agradecimentos, né? E essa é a história do soldado constitucionalista. As escolas, elas traziam em nós um pouco o amor à pátria. Falava que nós tínhamos que respeitar, né? O hino nacional, os símbolos da pátria, as bandeiras. Esse sentimento tinha que crescer, mas para crescer, eles tinham que ter histórias das nossas tradições. E eu achei que falta nas escolas essa parte. E a tradição, saber de Cafelândia, por que esses alunos, não é só na véspera do aniversário de Cafelândia, eles correm, coitadinho, faz alguns trabalhos, mas eles têm que ter uma palavra que entra no coração deles, na mente deles, para eles fazer assim uma avaliação. Não é verdade? Então, nas escolas, precisa trazer a história de Cafelândia. Então, o aluno, a criança, precisa ter mais ou menos essa ideia do crescimento, da evolução. Não é verdade? Ontem, Cafelândia era assim, hoje Então, esse crescimento, que é um progresso para a nação brasileira. É isso que tem que ser dado na mente dos alunos. O amor à cidade, ao solo natal, respeito a todos, e eles precisam. Nós temos direitos e deveres na Constituição. E esse direito dá a todo cidadão os deveres de respeito, de cidadania, não é verdade? Direito a eles falar, manifestar as suas ideias, suas criatividades, né? Tudo isso é a liberdade que é dada através da Constituição. Porque sem essa Constituição, os nossos direitos não estão garantidos. Aqui nós temos até um certo ponto, tem os limites. Mas a nossa liberdade é nossa liberdade, né? É como ela vai até onde chega em você. Porque eu não posso ofender, eu não posso roubar, eu não posso maltratar as pessoas, né? Porque nós temos que ter uma educação que se chama moral. Todos nós precisamos aprender, de uma vez por todas, que nós precisamos mudar a nossa cultura. Nós necessitamos de uma cultura aonde cada pessoa tem memória e lembra da história que os nossos antepassados viveram, para que nunca mais nós precisemos cometer os mesmos erros do passado. Um povo sem memória, um povo sem lembrança, é um povo escravo de falsas verdades. Hoje, trago nas mãos os lírios brancos da paz. Estas flores, meus amigos, representam o ideal que toda sociedade civilizada busca.
A paz de ser quem somos, de vivermos numa sociedade onde nos é permitido sonhar e trabalhar dignamente para realizarmos nossos sonhos. Que estas flores selem o nosso destino e que nunca mais nenhum brasileiro tenha de lutar contra o seu irmão, um outro brasileiro. Que todos nós possamos viver pacificamente e cordialmente numa sociedade que respeita as individualidades.